Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do podcast do Festival Imagina, um festival que une arte, cultura, esporte, inovação. E hoje tem um convidado super especial aqui, que é o Ademar Lucas, do Ademáfia. Foi um prazer, satisfação te conhecer também. Pô, até mandar um abraço aqui para o nosso amigo em comum, o Jean, lá do Projeto 2050, que com certeza tá com o projeto social dele e é mais jovenzinho. Com certeza você impactou ele com o seu projeto da Demáfia lá no Morro de Santa Amaro. E hoje ele inspira a gente. Sim, e assim, só para dar um contexto para vocês, o Ademar, ele é cria do Morro de Santa Amaro, conhecido também como Luquinhas. Descobriu o skate aos 11 anos e transformou essa paixão em uma plataforma de mobilização cultural e social. Do baile do Ademar ao Centro Cultural Las Vegas, que ele vai contar um pouquinho sobre. A sua trajetória mostra como o esporte de rua pode abrir portas, criar comunidade e oferecer caminhos reais para os jovens da periferia. É um prazer, Ademar. Todo meu. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua história com o skate. Quando que você viu o skate a primeira vez e você decidiu praticar esse esporte e depois transformar nesse projeto que você está fazendo? Demorou. Primeiramente, licença para chegar, satisfação, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui dividindo um pouco da minha história para quem não me conhece. Era 2001, final de 2001, eu passei na frente do Palácio do Catete e reconheci alguns amigos brincando, andando de skate, alguns vizinhos. E aí eu fiquei, prestando atenção e logo, criança, quis ter um skate, conversei com meus pais, aí esperei eles terem condição de me dar o primeiro skate, que era até um brinquedo que vendia nas lojas americanas na época. E eu comecei a ir junto, assim, eu desci a comunidade e bem na frente, assim, ali no bairro mesmo, tinha um chão liso na frente do Palácio do Catete, que a galera andava ali naquela região do Palácio do Catete, da 9ª DP e do Detran, que é tudo ali pertinho do outro. Para mim, todos os nomes, quando eu ia dizendo, eu achava que era uma pista, que era um lugar longe. Eu falava, pô, é aqui, eu passo aqui todo dia, aqui é um lugar de andar de skate, pessoal. Foi ali que eu fui introduzido na cultura. Mesmo criança, meus amigos já andavam há mais tempo, mas eles já tinham integração total com o pessoal. Então, quando eu cheguei, o pessoal foi já me apresentando e me conectando. Foi muito doido, porque eu comecei a brincar ali com a galera e já me sentia parte desde o início. Assim, então, assim, foi uma descoberta para mim, porque eu gostava, como criança, quando criança, de jogar bola, de andar de bike, brincar de várias coisas, mas o skate foi tipo um amor à primeira vista, assim. Eu acredito, hoje em dia, com o projeto social lá do Instituto Ademáfia, que a gente dá aula para as crianças na comunidade, eu fico vendo eles andando, começando a andar e aprendendo e se divertindo e se conectando com o skate por diversos motivos, E eu fico lembrando, recordando como foi para mim, porque foi descobrir um mundo novo, completamente novo e diferente de tudo que eu tinha visto ali. Que maneiro. E qual é a relação do Ademáfia com esses outros projetos que você estava envolvido? Uma linha do tempo assim, de quando que você começou a se interessar em fazer um projeto ali para a comunidade que você mora e que você estava conhecendo ali do skate e tudo mais? Então, foi rodando com o skate, nesses mais de 20 anos. Quando eu só andava de skate, competia, etc., o foco era as manobras. Melhorar, ir para mais pistas. E aí, com isso, ia conhecendo as pessoas, lugares, projetos sociais. E aí, nessa caminhada, eu consegui formular muita coisa na minha cabeça, entender como pessoas que amam o skate ou amam a arte, através da coletividade, conseguia se organizar e promover mudanças. Então, em 2014, já eu não cheguei a me profissionalizar no skate, pretendo esse ano,
através da minha marca mesmo, a Demáfia, mas porque eu, no auge da minha carreira, eu tive uma lesão, que foi em 2012, eu torci o joelho e eu tive que... Voltei a andar de skate, mas eu voltei mais atento de que, assim, falei, pô, qualquer momento eu posso me machucar de novo, então todos os planos que eu estou fazendo em cima da minha condição física, né, apenas é meio complicado. E pelo skate eu já tinha tido contato com audiovisual, porque o skate é visual. Tá muito próximo muito também, próximo, né? tem a ver com a moda, tem a ver com comportamento, estilo de vida, comunicação. Então, assim, sempre tive amigos fotógrafos, e aí participava de sessão de foto, tinha aquele processo, depois imprimia na revista, né? Antes do digital, ainda surfei essa onda. E vim dessa transição, né, do skate indo para o digital. Fui um dos primeiros também a fazer canal no YouTube no Brasil para falar sobre skate, mas não a parte comum que todo mundo é acostumado, né, na época a acessar, da performance, mas no estilo de vida e na cultura, porque eu entendia que o skate ainda estava numa bolha muito pequena e que a gente precisava levar para mais pessoas, inclusive pais, mães, pessoas comuns, para poder incentivar as pessoas o esporte, a cultura a crescer. Então, assim, na minha caminhada eu aprendi conhecendo os lugares, né? Na minha caminhada eu tive essas oportunidades e me inspirando em quem faz. E aí chega um momento, né, que a gente aprendeu tanta coisa e fica de frente de uma adversidade, de uma necessidade, e aí a gente tem que usar esses conhecimentos, essas redes em prática e botar para evoluir. Então, aprender a fazer com coletivos e projetos e pegar a minha câmera para contar as coisas que estavam acontecendo ao meu redor e as pessoas que conviviam comigo, gerou uma visibilidade grande e uma força para a gente construir casa, construir pista, lançar produto, lançar música, enfim, criamos uma plataforma nossa conectado com outras redes e que possibilitou a gente existir dentro do nosso universo ali. Pô, que maneiro, Ademar. Eu ia te perguntar justamente isso, né, que a gente tem essa visão de que a comunidade, a periferia tem pouco acesso às coisas, né? E aí você vê um projeto que começa com skate e depois vai começando a abraçar outras coisas. Conta um pouco do tipo de atividade que vocês estão fazendo na Demáfia, assim, desse espectro de coisas que vocês acabam fazendo, né? Que eu acho que envolve também outro tipo de educação, outro tipo de intervenção ali dos espaços, né? De construção mesmo e oficina. Se tem alguma coisa de inclusão digital que vocês fazem também. Total. Então, em 2014, nasceu o canal no YouTube do Coletivo Ademáfia, que eu fundei em 2013. Que, na verdade, a gente sempre andou em galera, em bonde, em gangue, em máfia, né? Junto. Tem muito isso no skate, a comunidade. Eu cresci na comunidade também, no Santo Amaro, então, assim, aprendi muito sobre coletividade lá. Na época que, quando tinha obra na casa de algum vizinho, a galera se reunia, fazia mutirão para poder ajudar. Então, são tecnologias, né? Eu tive contato com formas de fazer diversas, e eu sempre resgato isso, né? Acabei estudando, pesquisando, andando de skate pelo mundo, né? Terminei o 2º grau, me formei e vou me profissionalizar, vou ganhar o mundo. Desde então não parei, tô girando tudo aí. E essa foi a minha formação, essa foi uma educação que eu tive na comunidade, uma educação que eu tive, né, que eu falo, nas ruas, e me possibilitou enxergar o mundo da minha forma. E a sua pergunta mesmo, desculpa, qual foi? Eu sei que a gente fala sobre... Quais são a abrangência, assim, de atividades diferentes que você faz para além do skate, né? Isso, por isso que eu estava falando da pesquisa. Formas de fazer diversos lugares com limitações, e a gente, na comunidade de Santo Amaro, onde eu cresci, a partir de 2016,
a gente começou a comemorar o aniversário da Demáfia, do coletivo, lá. E aí era um dia de atividades que a gente levava skate, arte, tudo que envolvia nosso universo ali, para um dia de atividades para as crianças de graça lá na comunidade. Aí foi 2016, 2017, 2018, 19, final de 2019 veio a pandemia e a gente, o que era anual, em 2019 a gente começou a fazer 3 vezes por semana, que eram as atividades na quadra, que até 2016 não existia na comunidade também. Então teve uma coisa muito orgânica de como a comunidade vai se organizando, como a nossa vida vai andando. E a partir desse momento que a gente se instalou mesmo na comunidade de Santa Amaro, ali como base da Ademáfia, e abriu o Instituto Ademáfia, que é o braço social que a gente percebeu, né, que precisava não só fazer, mas formalizar, que foi o salto, quando a gente abriu a instituição, né, quando a gente formalizou esse trabalho lá na comunidade. Então, isso possibilitou a gente a ter uma base e trazer pessoas, formas de fazer, forma de ver e multiplicar as oportunidades ali. E dessa surgiu também o nosso trabalho no 2050, nosso amigo Jean, e diversos outros coletivos que, coligado com a gente, começou a fazer a transformação no lugar. E essa criatividade que a gente tem né, que a gente acaba tendo ou pelo esporte ou pelo skate, principalmente pela educação, tendo acesso a outros meios, né, outros caminhos, outros espaços e o lugar que a gente vive, às vezes a estrutura atrapalha os sonhos, né, de proliferar e de existirem. E aí a gente pega o pouco que aprendeu, pega as parcerias e implementa, como se fosse um laboratório. Então, a gente tem o skate como ferramenta de transformação, de inclusão, de educação, tanto quanto a cultura, o hip-hop, o que a gente vai acessando e as parcerias que a gente vai conectando, a gente vai trazendo e oferecendo através da estrutura que a gente está criando, que é a partir de uma base que a gente consegue crescer, né? Então, o Instituto está desde 2020, mas as ações sociais na comunidade desde 2016. Eu fui realizar esses dias que a gente tem 10 anos que está fazendo. Você está fazendo 10 anos, pô, parabéns. E que maneiro, né? É muito louco ver que eu conheci o Jean também online, na época ali, 2021, que teve a criptoarte, né? Que vários artistas entraram no digital, né? E é interessante ver que a pandemia acabou acelerando também diante de várias adversidades, mas é uma urgência até dos projetos, né, para juntar mais, organizar melhor a sociedade. E eu achei maneiro também que o trabalho que vocês estão fazendo, porque por aqui no podcast estão passando vários especialistas, né, da academia, que são pesquisadores de carteirinha, mas vocês estão com um laboratório de pesquisa também popular, né? E trabalhando conhecimento, novos olhares, como você mesmo falou, né? É muito maneiro. E queria te perguntar sobre essa questão do o jovem na periferia, né? Porque a gente está num mundo que está mudando muito rápido com a tecnologia. Tem várias incertezas, né? O futuro do trabalho, a inteligência artificial. E olha que quem está preocupado, às vezes, também são escolas que já é o pessoal que já tem uma condição diferenciada, já tem esse olhar, né? Como você vê isso dentro da comunidade, né? Em relação a inclusão digital, como é que os jovens estão vendo assim esse futuro que já é difícil, né? O futuro do trabalho e tá muita coisa mudando, né? Ou isso acaba que será que agora a inteligência artificial também não está dando uma vantagem de equiparar todo mundo e todo mundo está podendo fazer, né? Como é que você está vendo isso lá dentro do Ademáfia? Então, circulo muitos lugares, várias comunidades, tenho bastante vivência na comunidade lá do Santa Amaro. E o que eu percebo? Assim, tem casos e casos, né? Tem pessoas como o Jean, que é 2050, que
foram inseridos dentro de um contexto nosso ali, né, já pensando em progresso e melhoria, né, para ele e para quem está perto. Então, assim, com uma função já social ali, que a gente já tinha entendido que o skate, que a música poderia fazer, e a gente, né, incentivando cada um no que é bom, ele sempre esteve à frente e colaborando na parte de tecnologia ali, que é isso. A gente tem um canal de YouTube há anos, mas a minha parte, o que eu sei fazer é lidar com as pessoas na rua, abrir os acessos, e eu tenho, né, também minhas limitações, e que isso é bom, que vai agregando mais pessoas que conseguem estender o trabalho para acontecer. Mas o que eu tenho para dizer com isso é isso: existe pontos positivos, com certeza, como esses, né, da educação, porque eu acho que essa é a base. Eu acho que, né, eu sinto que o lance hoje da falta de regulamentação da internet, né, das redes sociais, eu acho que está todo mundo, não só o jovem, mas o mundo todo, ele está, vamos dizer, Meio refém, meio assim. refém, refém, com certeza, que essas plataformas, da forma que essas plataformas lidam com as questões sociais do mundo e com o próprio mundo, né? Lembrando sempre que pensam no dinheiro antes de qualquer coisa. E isso atrapalha, por exemplo, as questões das bets, né? Porque todo mundo tem um aparelho de celular na mão, que no caso, né, é a tecnologia, mas também chega a ser uma armadilha, porque quanto mais vulnerável está a pessoa, né, a condição das pessoas a acesso à informação, ela e ao básico também, essas pessoas acabam sendo extorquidas na internet, né, por esses aplicativos, e diversas outras formas da pessoa, né, se atrasar, se endividar, tomar um golpe, ou também estar praticando alguma coisa que pode, que não traz progresso para ela nem para ninguém. Uhum. Por outro lado, existe a possibilidade com direcionamento e referência de jovens, pessoas sem acesso, excluída da economia da cidade, poder participar, evoluir, trazer o seu ponto de vista, ter sua voz, né? Poder conectar com outras pessoas. Eu acho que hoje, por exemplo, o que a gente mais utiliza das redes sociais, da internet, da tecnologia, é a comunicação e se conectar com outros indivíduos e outros coletivos e estar aprendendo. Então, assim, é um problema do mundo, tem muita gente vulnerável na comunidade, mas que a oportunidade de poder se conectar com pessoas do planeta inteiro, né? E hoje em dia até inteligência artificial, você pode fazer um vídeo e fazer a transcrição do vídeo, fazer o subtítulo ou então traduzir, entendeu? Tendo um norte do que fazer com aquilo, né? Um motivo positivo. Mas infelizmente, só por usar, acho que não só as pessoas da comunidade, mas qualquer tipo de usuário da internet tá sujeito também a um golpe ou até uma desinformação, que é comum, que é o dia a dia. Então, tem um lado, como tudo tem um lado bom, tem um lado ruim, mas principalmente que mais projetos em comunidades como 2050 e outros, própria Demáfia, possam ter criar essa estrutura e poder ser um ponto de partida da informação, de distribuição desse contexto, porque do mesmo jeito que é uma possibilidade, também pode se causar uma armadilha, né? Sim, mas é legal que você falou muito da coisa do canal no YouTube, né? Foi o que fez a gente ser conhecido no Brasil e no mundo. Pois é, e como isso é importante para trazer visibilidade para um pessoal que realmente estava às margens, né, de não estar sendo conversado, né? Ou às vezes, assim, a maioria das vezes, quando vão utilizar a imagem
da favela, da comunidade, da periferia, nesse contexto, sempre trazem, né, a violência e os aspectos negativos. Nunca, né, falando sobre mídia e a exploração da desigualdade e das injustiças sociais para gerar, na maioria das vezes, visibilidade e voto. Então, é muito explorado e não valorizado, e não fomentado. Então, é importante quando a gente... Apesar da gente não ter controle absoluto sobre quando a gente cria o conteúdo, porque são as plataformas que decidem se aquilo vai chegar, em quem que vai chegar, se vai chegar, a gente tem a oportunidade de, pelo menos com os nossos, criar alguma forma de se comunicar e a gente se organizar. Com certeza. A gente estava até falando aqui antes de começar, né? O que não está pronto no mundo, a gente tem que ir lá e fazer, porque tem muita coisa para ser feita, não dá para esperar, né? Com certeza. E é muito legal ver projetos assim, que ganha essa força e consegue construir um coletivo. E em relação ao esporte, o papel que o esporte tem, e junto com a comunicação, eu queria saber o quanto de projetos vocês já fizeram aqui no Rio, no Brasil, no mundo. É o tempo todo. É o tempo todo. Já tivemos filmes, documentários, videoclipes, centenas de vídeos no YouTube durante esses últimos 10 anos, viagens por todo o Brasil, gerando conteúdo, fazendo o baile do Ademar, a festa, e fora do Brasil também. Posso dizer que é constante durante muito tempo. Eu não sei exatamente o número, mas das coisas mais legais que a gente fez, assim, que eu consigo lembrar nesse momento, com o trabalho e a visibilidade, né, a visibilidade que o nosso trabalho trouxe, a construção da pista de skate na nossa comunidade, lá no Santo Amaro. Fiquei 10 anos tentando para ter uma área que o skate pudesse fomentar ali, sem eu precisar estar ali carregando rampa ou alguém, né? Como um campo de futebol ajuda, como uma sala de aula ajuda, né? Vamos se dizer, uma estrutura. Eu chamo de plataforma, né? Igual plataforma de lançamento dos foguetes. É isso. A gente precisa criar a plataforma de talentos. As plataformas de talento, esse espaço onde as pessoas podem ter acesso e se desenvolver, independente da área, né? Porque foi isso, né? Se nós não fizermos, que estamos tendo, nossa geração que está tendo acesso a isso, porque eu sou o caçula de 6 irmãos, então meus irmãos e irmãs não tiveram acesso a um terço das coisas que eu tive por ter nascido o último no comecinho dos anos 90. E então a gente sabe a importância que a gente tem de fomentar, de dar acesso. A pista de skate foi uma plataforma disso. Nós conseguimos fazer a casa de um morador também em 2021, de um senhor de 70 anos que vivia na condição precária. Fizemos vaquinha, nos unimos com a comunidade, fizemos. Nós reformamos a casa de um dos nossos alunos também em 2023. E agora estamos com a vaquinha aberta, já conseguimos arrecadar R$80 mil de uma meta de 120 mil para construir uma casa de uma família. São 2 senhores idosos que cuidam de um filho de 40 anos que sofre de esquizofrenia, numa casa que praticamente estava caindo e sem nenhum tipo de benefício, além da aposentadoria do filho. Então, assim, passando necessidades diárias ali de alimentação e de comida. Então, quem diria, né? O skate, né? E pessoas da própria comunidade, uma galera jovem, né? Nós somos jovens, mobilizados, se unindo, se organizando, usando as ferramentas que tem para poder dar um passo à frente, porque chega um momento que a gente está ali, né? E se vê junto com a comunidade, se identifica com aquela necessidade, porque meus pais vieram de Fortaleza, como muitos de várias favelas do país, né? Saem desse êxodo aí para tentar alguma possibilidade de vida no Sudeste,
e se lutaram muito para fazer a casa, para morar, para viver dentro de algum lugar seguro, mínimo da dignidade. E então, entre muitas coisas que nós fizemos, eu acho que transformar a vida das pessoas diretamente, levando acesso ou estrutura, é o que nos enche de orgulho e nos dá prazer, né, de seguir, porque não é fácil. Fazer já é difícil, fazer o certo mais complicado ainda, o bem para terceiros sempre é uma luta, mas é a missão aí que a gente assumiu, que é a nossa geração, e estamos construindo o futuro. Pô, que maneiro, que maneiro. Parabéns, porque é muito legal ter essa visão de vocês conseguiram olhar a rede que vocês criaram, né, para Sim. além do bairro onde vocês moram e usar isso para trazer assuntos importantes e coisas no mundo real que vai fazer toda a diferença. Potencializar pessoas. Inspirar os jovens também, Eu era, né? eu era mais um de Santa Amaro ali, um jovem, diferente de muitos outros, até amigos que infelizmente, na trajetória, se envolveram no tráfico, né, foram presos, vários não estão vivos, essa é a realidade. Né? Hoje a gente dá aula para as crianças lá e deixa todo mundo muito atento que, tipo, estamos na vulnerabilidade tanto quanto o Estado quando entra e mata um morador ou alguém com a intenção de matar, ferir ou prender, né? E a ausência total da força do Estado ou do poder público ou até privado para poder desenvolvimento das pessoas, porque todo mundo ali tem um potencial. Eu me descobri através do skate o meu talento, então pude fazer uma vida... vive rindo, falo, pô, com a vida que eu tenho, eu faço o que eu amo, conseguir me desenvolver, conseguir entender algo que eu tenho talento, algo que eu gosto, o que eu digo, né? Eu não tenho alguém que fica ali não me pedindo, pedindo o tempo todo no meu celular. Eu também sempre me comunicando minhas necessidades, mas a gente poder fazer pela gente, né? Pelos nossos. Isso é uma raridade dentro da realidade, então a gente leva isso também com muita responsabilidade. Pô, muito legal, Ademar. Aí eu tô me perguntando aqui, e se um jovem de outro lugar do Brasil ou do mundo até olhar assim para o projeto, né, tá começando e ele virar para você e falar assim, quero fazer o que você faz. Qual é o primeiro passo? Terminar a escola, assim, tive pai e mãe em casa, isso foi um diferencial e um divisor de água. Não só pai e mãe em casa, como educação, carinho, amor e afeto. Isso é a transformação. Acho que é a base de qualquer lar, independente da condição financeira daquela pessoa, né? Porque tem gente também que às vezes não passa a necessidade de uma água, de uma luz ou de um alimento, mas não tem o que às vezes um pobre tem dentro de casa, que foi o meu caso. Então, assim, muito curioso também, sempre que eu rodava e conhecia as pessoas, a maioria das pessoas que me conheciam de outras realidades sociais fazia questão de andar comigo, me visitar, andar com a minha família, pelo amor e o carinho que a gente tinha com as pessoas, a vida que a gente tinha ali. Então, a gente exporta isso para o mundo, né? Essa felicidade, essa vontade. E hoje o que a gente quer fazer cada vez mais é poder ir além com esse trabalho, para poder continuar inspirando outras pessoas a fazerem por si. E a educação é fundamental, né? A educação é fundamental, partindo da base ali que as pessoas têm o que comer e onde morar e o lugar, o acesso. Educação é fundamental, e não digo só educação ali, aquela, né, clássica, né, necessária que o professor está ali passando, mas também a educação que a gente recebe dos mais velhos, que às vezes, infelizmente, não tiveram acesso, como minha mãe, que está terminando, Dona Socorro, beijo, te amo, você é meu orgulho, que está terminando agora o ensino médio, está tendo acesso à educação formal, mas que foi a base da educação, ela e meu pai, da nossa família.
mesmo sem ter feito uma faculdade, uma escola, ter terminado a escola. Então, a educação geral que a gente tem nas pessoas aí na valorização, porque eu vejo muita gente com diploma aí, né, apenas com diploma, né, sem a vivência e sem ou usando isso como uma ferramenta para poder melhorar também o que está em torno. Pô, legal, É Ademar. muita história, eu viajo desses assuntos, Não. mas a educação é fundamental. Sim. Hoje, cada vez mais. A gente utiliza o skate, a gente utiliza a música, a gente utiliza a arte, a gente utiliza isso como forma de trazer, né, as crianças, os adolescentes, as pessoas para poder se identificar com algo, mas a gente incentiva as pessoas a buscar um segundo idioma, a entrar e entender alguma coisa de que se conhecer, se descobrir, se desenvolver. Então, a educação é fundamental. Que legal, Ademar. Pô, parabéns o trabalho que você está fazendo. Vou até adicionar aqui a questão que é muito usada hoje em dia, né, de a tecnologia social, né, que envolve o acolhimento, o afeto e poder transbordar, né, quando você tem isso dentro de casa, ou dentro da sua comunidade, você conseguir oferecer isso também para o mundo de volta, a importância disso. Essas referências. E gostaria agora de... A gente está encerrando aqui o podcast, mas fazer o convite para quem está em casa, que a Ademar e o Ademar vão estar lá no dia 30 de maio, agora, lá no Parque Madureira, né? Então, fazer o convite aí para mais uma ação maneira de, além da realidade virtual, todas as atrações que vão ter lá, de dança, música, teatro, vai ter uma oficina de skate, apresentação. O Instituto, alguns skatistas amadores aí, profissionais da cidade também estarão andando de skate. Brota e convoca, chama todo mundo, vem curtir com a gente, vamos andar de skate em Madureira e se conectar, trazer essa história aí que a gente tem, que são tantas, que às vezes até eu me perco, e agradecer também pelo convite, de estarem também conectando a gente, sempre um prazer estar somando e participando das coisas que estão acontecendo na cidade e levando o nosso DNA, a nossa história. Brota, galera, não perde não. Isso, valeu, valeu Ademar, nos vemos lá. E agradecer aqui também o Grupo Salta, que está viabilizando esse projeto lindo de arte, cultura, tecnologia e esporte. Vamos fazer aí um grande festival bem maneiro e vocês estão todos convidados. A gente se vê lá. Melhoria. Vamos junto.